Bom, nós vamos conversar um pouco sobre essa declaração do ex-presidente Lula com o doutor em ciência política, Rafael Cortez. Professor, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia ao senhor. Bom dia, Colombo. É um prazer estar conversando com vocês. Eu queria que o senhor falasse inicialmente para a gente sobre esse paralelo feito pelo ex-presidente na entrevista ao El País, dizendo que não dá para criticar o ditador da Nicarágua se não criticarmos também Angela Merkel, que ficou 16 anos no cargo, Felipe González, 13 anos no cargo de primeiros ministros, né, na Alemanha e na Espanha. Queria que o senhor estabelecesse para quem está nos acompanhando quais são as diferenças óbvias, né, e substanciais ao mesmo tempo entre essas circunstâncias colocadas na mesma prateleira pelo ex-presidente. Olha, Colombo, essa talvez tenha sido o trecho mais infeliz da manifestação do ex-presidente Lula, justamente por fazer uma confusão de diferentes tipos, né? Tem primeiro a confusão em relação às regras do jogo entre sistemas parlamentaristas e regimes presidencialistas. Basicamente, em sistemas parlamentaristas, o primeiro-ministro é o líder do partido que obteve maioria, ou que conseguiu construir uma coalizão. E aí, de fato, há alguns períodos em que líderes permanecem um longo período no poder nesses sistemas parlamentaristas. E veja, e ainda assim, isso possivelmente meio delicado, enfim, a questão da alternância de poder é um tema importante. Agora, fazer essa associação que está ocorrendo em regimes parlamentaristas com regimes ditatoriais em regimes presidencialistas foi muito exagerado e, na verdade, um erro cometido pelo ex-presidente Lula. Basicamente, o perfil da centralização política e da construção de regimes autoritários em democracias presidencialistas passa mais ou menos pelo seguinte enredo, né? Uma combinação desses dois fatores: mudança de regra do jogo, em geral, ampliando o número de reeleição, fazendo alguma mudança em relação ao poder judiciário, enfim, alterando regras que dificultem a competitividade. Em outros casos, adicionam essas mudanças de regras a também episódios de violência política, enfim, que é basicamente um pouco a receita de bolo que esses regimes implementaram, daí a infelicidade na comparação do ex-presidente Lula. Rafael, bom dia. Luciana falando aqui. Dentre as muitas diferenças nessa comparação do ex-presidente Lula entre banana e laranja, entre Angela Merkel e Daniel Ortega, tem a questão da popularidade. Angela Merkel está deixando o poder com uma alta popularidade e o Daniel Ortega tem uma popularidade muito baixa nesse momento e mesmo assim se mantém no poder. Eu queria lhe perguntar o que acontece na América Latina, já trazendo aqui a reflexão para a América Latina, da gente ter líderes como ele, com baixíssima popularidade, se mantendo no poder. Pode ser uma tendência para outros países agora? Bom dia, Luciana. É uma pergunta difícil, né? E a minha leitura, né, porque embora a gente possa falar em América Latina por conta desse fator comum de ser países presidencialistas em sua ampla maioria, mas tem realidades políticas locais. A minha preocupação não é nem tanto com o nível de popularidade, né? Eu acho que o que é mais perverso nesses sistemas é quando a vitória eleitoral não passa mais por construir boas políticas públicas, bons governos com respeito aos direitos individuais básicos, e a reeleição e a permanência no poder passa a ser mais resultado ou da má condução de políticas governamentais. Só para dar um exemplo, né? Pega o que a Venezuela faz em relação à exploração de petróleo, por exemplo, né? Que virou uma arma basicamente para congelar competição política. E só para dar um exemplo rápido, mas a gente poderia ampliar o rol de decisões equivocadas que líderes tomam para se permanecer no poder. Ou um caso mais grave ainda, que, como eu mencionei, quando começa a ter mudança de regra que, na verdade, dificulta a competição política, seja prendendo o opositor, seja
restringindo a atuação dos veículos de imprensa. Aí o receituário para isso é amplo, mas me parece que basicamente a origem desses problemas está num cenário de muita polarização, países muito desiguais, com um nível socioeconômico relativamente baixo. Isso vai gerando combustível para esses cenários de polarização, afetando a maneira como líderes se comportam. Professor, no caso do ex-presidente Lula, né, para além da declaração que ele deu ao jornal El País, que já foi objeto da análise do senhor na primeira pergunta que eu fiz, nós temos, para efeito de comparação, os 8 anos dele como presidente da República e depois os 6 anos de mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, né, o primeiro e o segundo interrompido pelo processo de impeachment. E, especialmente no governo Lula, houve, digamos, uma aceitação a comportamento de ditadores que estão ideologicamente mais próximos do ex-presidente Lula do que de outros políticos. Eu me refiro aqui, por exemplo, à relação que o ex-presidente Lula estabeleceu com Hugo Chávez na Venezuela, ditador na Venezuela. Me refiro à relação histórica e intensificada que o ex-presidente Lula manteve com Cuba enquanto foi presidente da República. No caso da Venezuela, nós temos inclusive o exemplo da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, né, que gerou um prejuízo enorme à população brasileira, um projeto político entre os dois países, não é? O senhor acha que era tempo já, passado tanto tempo, desde que deixou o governo, de o ex-presidente Lula ter revisto alguns posicionamentos a respeito de ditaduras que, em tese, se aproximam ideologicamente daquilo que ele e o partido pensam, quando comparado com a condenação que ele e o partido fazem de ditaduras à direita? Porque já diz aquele velho ditado, né, professor, que não tem ditadura boa, seja ela de esquerda ou de direita, ditadura é sempre ditadura, né? Olha, Colombo e Luciano, essa é uma questão até intrigante, porque não me parece racional, minimamente, essa postura, que não é agora só nesse caso que a gente está discutindo, mas tem todo um histórico do posicionamento da legenda em relação a conflitos políticos em outros países, porque basicamente ela gera um barulho, né? Gera uma percepção numa parcela da sociedade que, na verdade, não faz jus a como o partido se comporta no âmbito doméstico, né? Só para dar um exemplo, o PT acabou de passar por um processo de impeachment, né, no segundo mandato Dilma, e aceitou as regras do jogo normalmente e continua fazendo parte do processo decisório. Inclusive, a gente está, um outro tema de conjuntura, a gente está discutindo se é possível uma formação de uma chapa do ex-presidente Lula com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, só para a gente ilustrar um pouco a disposição do partido em conversar com forças políticas adversárias. Então, tem o primeiro ponto que gera um barulho nesse sentido. Uma outra questão que acho que é super relevante é fazer com que a gente entenda o que de fato está acontecendo nesses sistemas políticos e por que do posicionamento do PT e do ex-presidente Lula em relação a esses conflitos. Porque acho que a gente tem que sair um pouco de um certo maniqueísmo do bem contra o mal, né? A partir, como você bem mencionou, porque não há coloração ideológica que justifique regimes centralizadores. Regimes não democráticos podem ser de direita e podem ser de esquerda, né? Eu acho que esse posicionamento que o PT faz e que o ex-presidente Lula faz prejudica bastante a maneira como o debate político está acontecendo, porque justamente nós estamos vindo no momento, do ponto de vista doméstico, que a própria democracia brasileira também tem sido questionada. E à medida que o ex-presidente Lula faz esse tipo de comparação bastante simplista, acaba dificultando a gente entender bem o que está acontecendo e aí gerando posições contraditórias da legenda e pouco virtuosas do ponto de vista do debate democrático. Professor, o senhor acha mesmo que a gente vai conseguir sair dessa discussão bem contra o mal ou de uma eleição polarizada? Como a gente viu em 2018, a nossa eleição mais polarizada da nossa história recente, com certeza, e a gente está vendo na América Latina um pouco isso se repetindo. A gente pode citar o exemplo do Chile agora, que tem 2 candidatos no segundo turno, o Boric e o Kast,
um de extrema direita e um muito mais à esquerda. E aqui no Brasil a gente fala de uma ida para o centro, inclusive o senhor acabou de citar aí o presidente Lula se aliando talvez ao Geraldo Alckmin, essa possível aliança. O senhor acha realmente que a gente vai ter uma eleição mais centrista ou a gente vai conseguir se livrar dessa polarização na próxima eleição? Olha, Luciana, eu espero, talvez, que a polarização, que acho que o grande problema da polarização é quando ela se torna um objeto e essa dinâmica entre competidores acabem questionando fundamentos básicos do jogo democrático. Então, a polarização em si, ou seja, dois polos importantes e que disputam eleições sistematicamente, não é um mal em si mesmo. Na verdade, até é um atributo positivo, significa que tem competidores que sistematicamente estão disputando e respondendo aos imperativos das urnas. O nosso risco, Luciana, me parece, é quando essa polarização se transforma em radicalização. E aí, nesse cenário, regras básicas da democracia vão sendo questionadas, como a gente viu, inclusive, aqui no Brasil. Diante de um contexto de desigualdade econômica, de um quadro econômico ainda muito difícil, ainda no contexto da pandemia, acho pouco provável que a gente tenha muito sucesso nesse processo. E a democracia, ela precisa estar sempre sendo vigiada. É sempre importante a gente chamar a atenção para esses riscos, para que a gente não transforme a disputa eleitoral, que eventualmente seja bastante disputada, competitiva, mas que isso não mine as bases das regras do jogo e do ambiente político para que a democracia permaneça e consiga entregar políticas públicas eficientes. No limite, esse é o objetivo de um jogo democrático. Nós conversamos com o doutor em ciência política, Rafael Cortes. Muito obrigada, professor, por essa entrevista. Eu que agradeço, Colombo e Luciana, pela oportunidade. Um bom dia aos ouvintes da CNN.